Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em todo o nosso ser. Que Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Que a gente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, busque a face do Senhor. Que a gente procure a verdade, para que a verdade possa nos libertar. E que a gente não fique retido à opinião do outro, mas à opinião do Pai, ao conselho do Pai, a verdade que liberta. Vencereis a verdade vos libertará. Provérbio capítulo 10, versículo 1. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Ser diligente é alguém que trabalha com disciplina, e ser displicente é aquele que não tem disciplina nenhuma. Que Deus nos ajude a ser diligente em toda a nossa obra aqui na terra, tanto para trabalhar para prosperar financeiramente, como para trabalhar para a obra de Deus, para prosperar espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, porque a gente precisa de estar bem, né? A gente precisa ter saúde em todas as áreas. Então, que a gente seja diligente em toda a nossa obra. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na colheita é filho de vergonha. É aquele que trabalha, mais uma vez, com disciplina. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ímpio, quando a Bíblia se refere a ímpio, ela está dizendo àqueles que não fazem a vontade de Deus, não quer conhecer a verdade, não quer se aproximar de Deus, não quer ser corrigido. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Louco de lábios é aquele que sai falando tudo que pensa. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a ter domínio sobre a nossa fala, o nosso pensamento, nosso coração e nossas ações. Versículo 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Quem anda em sinceridade, quem é sincero, quem é justo, vai andar seguro, mas aquele que perverte o seu caminho vai ficar conhecido justamente porque as pessoas tendem a olhar mais o seu lado ruim do que o seu lado bom, mais as suas péssimas ações do que as suas boas ações. Versículo 10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Aquele que fala demais ficará transtornado. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Aquele que é justo vai falar palavras boas, então vai sair da boca dele palavra doce como mel. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Quando você é uma pessoa rancorosa, irada, que tem ódio, você vai falar palavras, vai semear no coração do outro palavras de contenda. Mas quando você ama de todo o coração, esse amor vai trazer libertação para as pessoas. Versículo 13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas dos faltos de entendimento. No nosso caso, a gente apanha de outra forma, porque a gente já é adulto. A gente apanha pela vida. É Deus corrigindo, é Deus dando chicotada. Então, procura saber aí o que está acontecendo na sua vida, por que está acontecendo e como sair dessa situação ruim. Fala com Deus, que é Ele que é o seu conselheiro. No versículo
14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima a ruína. Falando de novo sobre falar demais. Versículo 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. Isso aqui, ele está falando a forma como as pessoas pensam. As pessoas que têm bem financeiro, ela vai achar que o bem financeiro dela é a cidade forte dela. E o que é pobre vai achar que é a ruína. Isso tudo é de acordo com o ponto de vista. Eu acho que a pobreza, a gente enxerga o que é pobreza dentro de si. Se eu tenho um coração ruim, que tem sentimento ruim, se eu tenho uma mente que tem pensamento ruim, eu sou pobre de espírito. Eu não tenho abundância na minha vida. Se eu não tenho Deus na minha vida, se eu não tenho graça, se eu não tenho paz, se eu não tenho consolo, se eu não aceito o Espírito Santo me consolando, me corrigindo, eu sou pobre de espírito. Agora, com questão financeira, eu não me sinto pobre. Eu me sinto abençoada em todas as áreas da minha vida. Então, que você sinta abençoado em todas as áreas da sua vida e que você tenha gratidão por tudo que Deus fez na sua vida. Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Que nós tenhamos boas obras, para apresentar para o Senhor. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. O caminho da vida é daquele que guarda a correção, daquele que quer ser corrigido, daquele que se esforça para fazer o que é certo e justo. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. O que sai falando da vida do outro é um insensato. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Mais uma vez falando que quando a gente fala demais, a gente comete pecado. Que a gente tem que tomar cuidado com falar desenfreado. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum valor. Ter um coração mau, que maquina o mal, não tem valor nenhum. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Que os nossos lábios sejam de justo e que a gente seja justo. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. É sobre isso que eu estava falando, sobre ser rico de espírito. Ser rico de espírito é isso. É ter as bênçãos do Senhor. Essa que nos enriquece. E as bênçãos do Senhor é um coração puro, uma mente pura. É viver em paz no meio da guerra, no meio da confusão. É ser feliz independente da circunstância. Essas são as bênçãos do Senhor. É ter menos conflitos internos. Não é que a gente não vai ter, mas é que Deus está ali. Limpando a mente, limpando o coração, te dando paz, te dando tranquilidade, te dando consolo, te dando conforto. É essa a diferença. Quando você é rico de espírito, é rico em buscar a face do Senhor, é rico em desejo de se alimentar da palavra, Deus é contigo e Deus te ajuda nas adversidades da vida. No versículo 23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Para o tolo, ele ficar cometendo coisas desordenadas, falando demais, agindo da forma errada, pensando e sentindo da forma errada, para ele isso daí é divertimento, mas para quem quer ser justo, a sabedoria é que é divertimento. É ter sabedoria, é que é bênção, é que é bom. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus lhe cumprirá. Aleluia, glória a Deus.
a Bíblia diz que Deus cumprirá o desejo do justo. Que os nossos sonhos sejam segundo o coração de Deus, que o desejo do nosso coração seja segundo o desejo do coração do Senhor. Versículo 25. Como passa a tempestade, assim o perverso passa. O justo tem perpétuo fundamento. Porque a pessoa justa, ele é fundamentado na estrutura que é Jesus. Nós somos fundamentados em Cristo. E por esse motivo, a gente tem um alicerce firme. Porque temos uma casa estruturada sobre uma rocha. E a gente, quando está firme no alicerce de Cristo, a gente, em nome de Jesus, busca fazer a vontade do Pai. Versículo 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Faz mal, né? Faz mal quando alguém manda um preguiçoso fazer um serviço e ele não dá conta de fazer. Isso vale muito para a gente quando a gente desobedece a Deus, né? Ele manda a gente fazer e a gente não faz. E durante a nossa trajetória mesmo, a gente não pode deixar de fazer, de trabalhar para poder ser próspero, né? E quando alguém pede a gente um favor, a gente deve fazer aquilo, dando o nosso melhor. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão os anos da vida abreviados. Ter temor do Senhor aumenta os nossos dias de vida. Versículo 28. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. É a nossa alegria, a nossa esperança. Tanto esperança em dias melhores, como esperar no Senhor, descansar nele, né? Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, glória a Deus, mas ruína para os que praticam iniquidade. Quer dizer, quem pratica iniquidade, eles não vê bênção em seguir os caminhos do Senhor. Mas aquele que é justo, ele vê bênção, e para ele isso é um privilégio. Versículo 30. O justo nunca jamais será abalado, glória a Deus, mas os ímpios não habitarão a terra. Nós, justos, não seremos abalados, que nós sejamos sempre justos. Versículo 31. A boca do justo em abundância produz sabedoria. Eita, glória, Senhor, aleluia. Mas a língua do perverso será desraigada. Versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Ô Senhor, nós sabemos o que agrada a nós, ao Senhor e ao nosso próximo. Em nome de Jesus, Pai querido, nos ajude a ter domínio sobre a nossa língua, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre o nosso corpo. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Dê um like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. E toda vez que você comenta e compartilha, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Fique com Deus.